Bom dia, irmãos. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Nós conversamos, eu, Leonir, e estamos fazendo uma série sobre os eventos finais. Já pregamos sobre o juízo de Deus, sobre as 7 igrejas, e pregamos sobre... Apocalipse 13, semana passada. Qual? Apocalipse 13. Apocalipse 13. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o fechamento da porta da graça. Então, nós temos que entender primeiramente o que é fechamento da porta da graça. Eu vou começar orando, eu vou deixar o louvor um pouquinho mais no meio da pregação, para que todos entendam o significado do louvor, certo? Então vamos nos levantar e vamos fazer uma oração, por favor. Pai amado, Pai querido, que neste momento, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença. Que o Teu Santo Espírito esteja no meio de nós. E que Ele possa, nesse momento, usar o Teu servo, para que Ele não venha falar nada que venha dele, mas sim tudo que vier do Teu trono de graça. Amém. E que a sabedoria venha dos céus. E que a sabedoria também edifique os nossos corações e a nossa alma. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O fechamento da porta da graça, nós podemos dividir ela em 3 partes. Primeira, é o que antecede a ela, o que acontece, o fechamento da porta da graça, e o que vem após o fechamento da porta da graça. Nós não vamos ter tempo para falar sobre tudo, mas nós vamos falar de coisas parciais. Primeiro, o que é o fechamento da porta da graça? Então eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Diz assim: E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo, do fogo do altar, e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aqui nós estamos no capítulo 8, começando a primeira trombeta. Por que a primeira trombeta? Porque aqui é o primeiro processo onde começa o fechamento da porta da graça. Aqui, quando o anjo tomou o incensário, quando ele encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra, é que começa o fechamento da porta da graça. Aqui começa quando Jesus deixa de interceder pelo ser humano. Os casos de todos estarão decididos nesse momento, para sempre. A obra de investigação estará encerrada. Examinados e decididos os casos, todos os seguidores de Cristo. E então somente então se encerrará o tempo de graça, fechando-se a porta da misericórdia. E o destino de todos estará decidido, seja para a vida ou para a morte eterna. E como é que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Apocalipse capítulo 22. Versículo 11. A Bia, pode ler para nós, Apocalipse 22, 11.
continue o injusto, fazendo injustiça. Continue O injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. isto. É isso aí. Vocês viram? Aqui está bem claro que quando fechar-se a porta da graça, o injusto vai ser sempre injusto. O imundo vai ser imundo. E quem for justo ou santo vai continuar a santificar-se. A porta da graça fechou-se e não tem mais remédio para ninguém. Podemos orar, podemos clamar, podemos fazer, porque Jesus não intercede mais pelo ser humano. Jesus encerrou ali o ministério. Ele está se preparando para descer para a terra. Mas, o que acontece antes disso? Antes disto acontecer, antes de tudo se encerrar, antes de nós não podermos mais chegar ao momento de podermos ser, de Jesus interceder por nós. O que acontece? Existem 3 coisas importantes que vão acontecer. A primeira é o derramamento da chuva serôdia. Segunda é a pregação do Evangelho, que vai alcançar a todos. O terceiro vai ser imposta a lei dominical, né? Tem mais um detalhe que eu esqueci, que são 4. Os selos ou os selados de Deus. E aonde está isso biblicamente falando? Malu, abre Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Leonir, Mateus 24, 14. Seu João, Apocalipse 13, 16. Elisiane, Apocalipse 7, de 1 ao 3. E Enoque, Mateus 24, 6 e 7. Pode começar, Malu. Sim. 28 e 29. Isto. Promessa do derramamento do Espírito. Isto. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Está vendo? Quando o Espírito Santo descer a todos aqueles que Deus conhece o coração, vai ser um derramamento total, como foi no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Então, isso é uma das coisas que vai anteceder o fechamento da porta da graça. E quando isto acontecer, qualquer um de nós pode ter visão. Qualquer um de nós pode ter premonição. Vejam, os velhos, os novos, os filhos, as servas, todos terão esse privilégio. Mas, para isso nós temos que nos preparar. E nós temos que estar prontos para receber isso. E se nós não estivermos prontos, se nós não tivermos conhecimento, nós não tivermos sabedoria e principalmente fé, nós não receberemos nada. E vai chegar o momento da porta da graça e nós estaremos perdidos. Quem é que ficou com Mateus 24, 14? Leonir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vejam, e quando todo mundo, ela falou sobre o derramamento da chuva serôdia, e aí todos pregarão, todos ficarão sabendo da palavra do Senhor, e então virá o fim.
Antes não vai ter fim. Enquanto a chuva serôdia não for derramada, para que todos tenham conhecimento através do Espírito Santo, que todos precisam saber do quê? Do Evangelho de Deus. Esta é a verdade. E logo depois, com o irmão, 13:16. Só o 16 ou 17 também? Pode ler os dois, irmão. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os vivos e os escravos, para que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, Isso. para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Isto. Vejam, nós falamos sobre o derramamento do Espírito, falamos sobre a pregação do Evangelho e o fim. E aí quando vier a lei dominical, que ela está ali, as portas para acontecer, o que vai acontecer? Todos. Vejam, o versículo 16, ele deixa todos. Ele não está dizendo que tu, Enoque, vai ser só para ti, ou vai ser só para mim, ou vai ser só para você. É todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, todos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Quando a gente fala de lei dominical, não se entende como se lê. Quando ele fala de fronte, é o que está gravado aqui. A lei que Deus fala em Deuteronômio, que seria escrita na sua fronte. É a lei dos 10 mandamentos. É isso que Deus está falando. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Que marca é essa? O domingo. Você vai comprar porque você tem a marca do domingo. Você não vai comprar porque você tem a marca do sábado. Esta é a verdade. O sábado, essa lei dominical é um ato de adoração. Quem adora a Deus vai guardar o sábado. E quem adora a besta vai guardar o domingo. Esta é a mais pura verdade. E por isso que antes de chegar a lei dominical, vai ser derramado a chuva serôdia. Por isso que antes da lei dominical, todos conhecerão a palavra. E aí todos vão tomar a sua decisão. A decisão está aqui. A luta contra Satanás está aqui. E eu tendo o conhecimento, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Aí cabe a mim decidir a minha vida. Cabe a mim decidir o meu futuro. Cabe a mim decidir o que eu quero para mim e para minha família. É eu que vou decidir. Quem é que ficou com Apocalipse 7, de 1 a 3? Por favor. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isto. Vocês estão vendo? Agora no último versículo ela diz: até selarmos na fronte. O quê? Os servos do nosso Deus. Por que isso? Vejam, começar do começo. O Espírito Santo tem que ser derramado. A pregação tem que estar em todo o mundo. A lei dominical vai ser imposta. E aí, todos serão selados. Aqueles que estiverem com Cristo. Aqueles que aceitarem a verdade. Aqueles que o adorarem em espírito e em verdade. Aqueles que realmente querem estar no céu. Aqueles que se dedicarem.
Porque vai chegar o momento que isto vai acontecer. E aí, após isso, vai estar o fechamento da porta da graça. E aí, irmão, tu vai estar selado ou não? Tu vai estar salvo ou não? É a vida ou a morte? Logo depois do fechamento da porta da graça, só para que vocês entendam, vai ter o decreto de morte e vai ter as 7 pragas. Vai ser o terrível tempo de angústia que é falado em Daniel 12:1. E aí nós vamos, os cristãos vão começar a sofrer, vão começar a ser perseguidos. Vejam, é um derramamento profundo. Tudo que a Bíblia já revelou no Antigo Testamento vai começar a acontecer novamente. E no Novo também aconteceu e vai acontecer novamente. Nós temos que ter essa consciência. E só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora nação esteja se levantando contra nação, reino contra reino, não se desencadeou ainda um grande conflito, ou um conflito geral. Porque ela acabou de ler, os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos. O que é ventos? Ventos é destruição. E enquanto os servos de Deus não forem selados, os ventos não vão ser liberados. Enoque, lê o 24, 6 e 7 para que as pessoas entendam. Certamente ouvirei falar de guerra e rumores De guerra. Vede, não eu vou assustar, porque é necessário assim, com certeza, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Viram? Vocês estão vendo que a Bíblia, ela mesmo deixa tudo escrito. E o mais importante aqui, mas ainda não é o fim. Irmãos, nós estamos começando a passar por esse processo. Eu separei alguns detalhes aqui que eu quero passar com os irmãos. E o que nós precisamos para que isso aconteça? Vejam, primeira coisa, Cristo vai concluir sua obra no santuário celestial. Vai deixar o lugar santíssimo e não mais vai interceder a favor dos homens, cessando sua intercessão no céu, terminando assim o juízo pré-advento, o investigativo. Quer dizer que acabou. Não vai ter mais nada para orar, não vai ter nada. Quem é santo vai continuar sendo santo, quem é justo vai continuar justo, quem é imundo vai continuar imundo. E acabou. Terminou. Os casos de todos estarão definitivamente e antecipadamente decididos para a vida ou para a morte. Não haverá apelação de sentença. Ela é irrevogável. E a porta da graça estará fechada para todo sempre. Nós não teremos mais escolha. Quem está com Deus, está com Deus. Quem não está, é lamentável. Mas tem um detalhe. A misericórdia não mais pleiteia em favor dos culpados. Não mais haverá sangue expiatório para purificar pecados. De forma que o tempo da graça, isto é, a oportunidade de salvação, daqueles que escolheram uma vida de pecado e negligenciam a salvação oferecida, termina no momento em que a ministração celestial de Cristo chega ao fim. É o que eu narrei em Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Quando Cristo disser está feito, acabou.
E a quarta, agora é para mim e para você. Os santos, por sua vez, precisam alcançar a perfeição de caráter. Vejam, nós precisamos alcançar a perfeição de caráter. Antes que o fechamento da porta da graça ocorra, ou estarão perdidos para sempre. E após o fechamento da porta da graça, deverão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor, sem mediador, com um caráter livre, liberto do pecado. O fechamento da porta da graça é marcado pelo decreto contido em Apocalipse 22:11, aquilo que nós já narramos, o qual ocorre antes da segunda vinda de Cristo. E após esse evento, se inicia um período de extrema angústia. Vejam, aquele que não tiver um caráter perfeito, vai estar perdido também. E o que nós precisamos? De quem nós precisamos para melhorar o nosso caráter? Aí eu coloquei um louvor que diz assim: me ajuda, Deus. Só Ele que pode mostrar a nossa perfeição de caráter. Mídio, abre a tua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 29. Eu quero que tu leia para nós os versículos 12 e 13 depois. É só Cristo que pode nos dar o que realmente nós precisamos para a nossa vida. É só Ele que pode transformar o nosso caráter. Cristo nos dá a oportunidade de sermos salvos. Cristo nos dá a oportunidade de ser os melhores. Ele não pode fazer nada que você não queira fazer. Nós temos que abrir o nosso coração e buscar a Ele todos os dias. Mídio, lê para nós o versículo 12 e 13 de Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vejam, só vai encontrar Ele aquele que buscar, aquele que orar, aquele que entregar o coração na sua oração e clamar a Ele, pedir para Ele a mudança que nós necessitamos. Nós somos imperfeitos. A nossa perfeição de caráter vem quando eu começo a olhar para Cristo. A minha perfeição começa quando eu vejo a necessidade que eu tenho de estar com Ele. Quando eu vejo que realmente eu sou um aleijado, porque eu não consigo andar sem Cristo. Eu sou cego, porque eu não tenho a luz de Cristo. Eu não tenho força, porque eu não tenho a força de Cristo. Como a nossa irmã falou, Sansão tinha força, mas ela vinha de onde? Vem de Deus. E a nossa força também vem de Deus. A nossa energia vem de Deus. E se nós não temos Deus, nós estaremos aqui, como eu li antes. A nossa oportunidade de salvação está sendo negligenciada e nós escolheremos o pecado. Eu até poderia falar mais, que eu tenho até aqui anotado. A partir do capítulo 15 fala das 7 pragas. Logo após fala sobre a proclamação das 3 mensagens angélicas, que é o último chamado de Deus para mim e para você. Então, nós temos que ter a consciência de que o tempo está no fim. Eu escrevi algo aqui, irmãos, para mim e para você, e para você que está assistindo nesse momento. A porta da graça foi aberta quando Deus decidiu que salvaria o ser humano. Caso o homem pecasse,
e Adão e Eva pecaram. Isso foi decidido antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 e Efésios 1, 4 e 5. E quando Adão e Eva pecaram, Deus tornou essa graça salvadora, conhecida por meio de um Redentor que pagaria pelos pecados de toda a humanidade. E desde então, a salvação é oferecida a todos os homens. E hoje, 29 de janeiro de 2022, diante de você e de mim, e de você que está nos assistindo, está uma porta aberta, e é a porta da graça de Cristo, é o caminho que pode levar você para a vida eterna. A porta da graça se fechará, meu irmão e minha irmã, e aí não haverá mais chance de salvação nenhuma. Hoje vocês têm a escolha: vida ou morte. Qual será a sua decisão? O que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Tome uma decisão hoje, para que os seus dias na terra e no céu se prolonguem por toda a eternidade. Oremos. Pai amado, Pai querido, neste momento que o Senhor venha nos libertar, Senhor. Que o Senhor venha colocar nos nossos corações a necessidade de um dia estar no céu. Pai amado, Pai querido, somos sabedores que somos falhos, que somos fracos, que somos pecadores, que é somente através da Tua ajuda, do Teu poder, da Tua misericórdia, que poderemos ter entrada no céu. Amém. Que o Senhor possa colocar a mão sobre cada um que aqui está, Senhor, e coloque em nossos corações aquilo que nós necessitamos, não o que queremos. E aí os telespectadores que estão nos assistindo, Senhor, da mesma forma, o Senhor coloque em seus corações aquilo que eles necessitam. Amém. Pai amado, Pai querido, que o restante dos nossos irmãos espalhados por todo Bom Princípio, Tupandi, por todo este mundo, possam sentir a vontade de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de saber que o Senhor é o Pai eterno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que um dia o Senhor vai vir em poder e grande glória, e que naquele momento nenhuma alma ficará em pé sobre essa terra. Senhor amado, Senhor querido, por favor, liberte-nos e que nós possamos ter um restante de dia conforme o Teu desejo e a Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.